Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Júlio Nishida, sou superintendente de fiscalização do abastecimento da Agência Nacional do Petróleo. E a gente vai dar início agora à audiência pública de número 6 de 2026, que é a audiência pública que vai tratar da revisão da Resolução 759 de 2018, que é a resolução que estabelece os critérios para o tratamento diferenciado a empresas e as pequenas empresas de pequeno porte em ações da fiscalização da ANP. Essa resolução que é conhecida no setor como a resolução da dupla visita. Então, já de pronto, para a gente, em prol do nosso tempo, eu já vou iniciar fazendo uma apresentação inicial, explicando um pouquinho como é que vai ser a estrutura dessa nossa audiência pública e os participantes que compõem essa mesa aqui. Só um momento aqui. Não sei se Alex, a tela consegue enxergar? Sim, perfeito. Tá. Bom, como foi dito aqui, a gente vai iniciar a nossa audiência pública nessa resolução que, pelo setor, é conhecida como a resolução da dupla visita das micro e pequenas empresas. Mas, como a gente vai apresentar aqui, é uma resolução que a gente se propõe a ampliar muito mais do que ser apenas uma dupla visita. Então, já de início, passando aqui para o primeiro slide, passar um pouquinho de como é que vai ser a estrutura dessa nossa reunião de hoje, né? Nossa audiência pública. A gente tem aqui uma apresentação inicial para fazer essa abertura, falar um pouquinho aqui da composição da mesa, fazer uma exposição inicial desse estudo e da trajetória dessa ação regulatória que foi conduzida pela equipe técnica e, logo depois, eu vou solicitar aqui a participação de todos que se inscreveram na ordem de inscrição como expositores. Depois a gente vai ter um pequeno espaço, né? Aliás, um espaço que for necessário dentro do tempo previsto para debates e um encerramento final. Bom, aqui compõe essa mesa eu como presidente da mesa, mas também compõe o Alexandre Matos, o secretário dessa audiência, e também o nosso coordenador adjunto da área de regulação e estudos regulatórios da fiscalização do abastecimento, e o nosso procurador, doutor Evandro Pereira Caldas, que vai representar a Procuradoria Federal junto à ANP durante essa apresentação. Bom, aqui a gente tem uma lista de todos que se inscreveram, né, para participar como expositores, e eles estão apresentados aqui, vão ser chamados na ordem de inscrição. Se eventualmente alguns que estejam aqui não esteja presente no momento, a gente faz uma segunda chamada ao final da apresentação para dar uma segunda oportunidade de fala. Bom, aqui passar alguns esclarecimentos sobre o procedimento dessa audiência pública, né? E é importante ressaltar que esse evento ele ocorre de forma online e com a participação ela depende da infraestrutura de cada um dos participantes, seja do lado aqui da agência, seja do lado de cada um dos participantes. Sendo assim, qualquer problema técnico que evite a nossa exposição por parte da ANP vão fazer com que a gente agende um segundo momento dessa agenda pública através de um reagendamento. Por outro lado, qualquer problema técnico que impossibilite o expositor ou os participantes, por questão interna de problemas técnicos, não vai paralisar essa audiência. Todavia, a gente vai dar, como eu falei, uma segunda oportunidade, eventualmente, para uma fala dentro do nosso período que foi reservado para essa audiência. Ressaltando que qualquer conduta inadequada vai ensejar a remoção dos participantes do evento através de qualquer tipo de embate, o uso de palavras de baixo calão, o que não costuma acontecer e a gente espera que não aconteça durante essa audiência. Para efeitos de controle e registro, né, a gente solicita que os participantes se identifiquem nesse chat com seu nome, instituição ou empresa que ele representa, para a gente possa fazer a ata dessa reunião. A gente solicita que todos mantenham seus microfones e câmeras fechadas durante toda a audiência e vai ser concedido durante o seu período de fala, aí sim, momento para abertura da sua câmera e do seu microfone. Cada expositor previamente inscrito vai ter um tempo de 10 minutos para fazer a sua apresentação. Qualquer pergunta ou qualquer dúvida ou esclarecimento em prol da melhor utilização do tempo, a gente vai deixar reservado para uma etapa final da nossa audiência, como foi mostrado naquele slide da nossa programação. Ressaltando que esse chat aqui ele é mais para um controle interno, para efeitos de ata, mas qualquer manifestação que seja feita, perguntas ou considerações
no chat, elas não são consideradas para efeito de instrução processual dessa agenda regulatória. Bom, após a participação dos expositores previamente inscritos, a gente vai conceder um tempo de até 2 minutos para que os participantes levantem a mão e façam de uma forma de exposição livre, dentro de um tempo adicional de 1 hora ao total, para um momento de perguntas e respostas, sejam sobre questões que foram levantadas durante a audiência ou sejam questões adicionais, né? O participante que se manifestar sem ter sido autorizado vai ser advertido. No caso de reincidência, pode ser removido esse evento de realização do evento. O participante que se manifestar, como foi dito, de qualquer forma não adequada, ele também, mesmo que autorizado o uso da palavra, ele também pode ser removido dessa audiência. Bom, agora eu vou fazer uma pequena apresentação de mérito para mostrar como foi conduzido essa etapa, que agora chega numa fase um pouco mais final, né? Mas ainda dentro do espírito de participação pública e participação social dos agentes regulados. Bom, passar um pouquinho aqui como é que tem sido nosso caminhar até agora, né? Essa agenda regulatória, ela teve início com estudos internos pela equipe técnica no primeiro semestre de 2025 e ele veio até o começo desse ano. Então, nessa fase foram debatidos questões técnicas, avaliado questões da minuta atual da resolução e, após esse momento, a gente fez toda uma avaliação que seja inclusive uma análise de impacto regulatório, mas se desdobrou em final de abril e começo de junho, num período de 45 dias de consulta pública, né? A partir desse momento, a consulta pública ela foi fechada e a gente fez uma consolidação que a gente vai apresentar alguns resumos parciais, mas que estão mais aprofundados no auto do processo. E a gente abre esse momento para um momento de audiência pública, onde os agentes vão poder fazer uma exposição livre dos seus pontos, seus posicionamentos, as suas questões que vão compor esse processo. A partir da avaliação dessa análise, dessa audiência pública, a equipe técnica vai avaliar cada ponto que foi trazido e vai se debruçar sobre o que a gente chama de acatamento. Então, cada questão, isso é importante ressaltar, essa audiência pública ela não é uma audiência, nenhuma delas são um momento só para constar a opinião dos agentes regulados, da sociedade, da academia. É um momento para reavaliação dos pontos. Então, cada ponto, cada argumento que for ser trazido aqui sobre questões que já estão expostas no processo ou que eventualmente tenham que ser avaliadas ainda, elas vão ser consideradas. Podem ser acatadas ou não, no todo ou em parte, mas cada ponto de vista, cada questão que for trazida aqui vai ser debruçado sobre a equipe técnica e tem que ser avaliado a fundo. Com base nisso, a gente segue o procedimento interno, que tem uma passagem novamente pela Procuradoria, nossa também equipe de gestão e governança para avaliação de legística, e é apresentado uma versão de minuta final dessa resolução, que, uma vez aprovado pelo nosso colegiado, segue a publicação e resolução dessa resolução mudou, que tem uma expectativa, conforme está no cronograma disponibilizado no site da ANP, para aproximadamente para setembro desse ano, ou seja, daqui cerca de 2, 3 meses, mais ou menos. Bom, vou passar um pouquinho do problema regulatório que foi levantado pela equipe técnica, porque ele traz um desenho bem preciso de como é que a gente tem trabalhado, seja essa resolução e também a resolução que a gente se desdobrou no semestre anterior, que foi a de medida reparadora de conduta. As duas têm um viés parecido de regulação responsiva e como é que a gente se debruçou sobre esse problema regulatório. Essa aqui é uma resolução que ela está vigente desde 2018 e, a partir da utilização dela nesses quase 10 anos, também toda a variação regulatória que o setor teve no downstream e também toda a questão de mudança legística que aconteceu também em 2023, na qual foram republicados todos os atos da agência, né, que não tinham sido atualizados até então, trouxe uma necessidade de revisão. Então, o nosso problema regulatório gira em torno de uma aplicação mais eficaz de uma fiscalização orientadora, ou seja, no conceito de regulação responsiva, através de um comando legal já existente na Lei Complementar 123 de 2006, que traz um tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas, né? Nos termos da lei, isso a gente vai abordar um pouquinho mais, porque
não basta ser micro e pequena empresa. E em qual sentido essa desatualização de norma foi diagnosticada e está sendo avaliada? Como foi dito, do ponto de vista de legística, em função da republicação das normas, ou seja, os apontamentos que a atual resolução faz, eles já não são tão fáceis de ser rastreados, eles continuam válidos, mas eles não são exatamente o mesmo número da resolução. Então, isso causa para o usuário final, que é o setor, uma dificuldade de utilização. Esse é um dos pontos que são endereçados. A questão de prazo de notificação também foi feita toda uma avaliação com relação à desatualização da norma, com relação, seja o arcabouço vigente, seja o que se propõe aqui. E exceções ao benefício, que era uma questão que a resolução atual não trazia, então ele trazia uma visão, basicamente, qualquer micro e pequena empresa teria esse acesso, mas, na verdade, o que a lei complementar traz não é exatamente isso que a equipe se debruçou, e também como isso reflete na área de medidas cautelares, que é um instrumento importante, principalmente para cessar eventuais práticas que estejam ocorrendo que têm uma gravidade tão elevada que tem que ser imediatamente cessada através da aplicação de uma medida cautelar para evitar um dano, seja para a sociedade, para o consumidor, para a sociedade como um todo. Bom, e o que foi analisado na nossa análise de impacto regulatório para esse tipo de resolução, que ela tem um caráter mais instrumental do que outras resoluções do abastecimento. Então, a Agência Nacional do Petróleo, dentro do downstream, você tem um recorte do Abastecimento Nacional de Combustíveis, que tem toda uma espinha dorsal de resoluções que tipicamente são conduzidas pela nossa superintendência irmã, que é a Superintendência de Distribuição e Logística, que dão as regras dos setores. Então, como setor de revenda, distribuição, lubrificante, asfalto, GLP, aviação, solventes, cada um deles se estrutura e tem que funcionar. Já a fiscalização do abastecimento, ela cuida de uma parte regulatória de instruções que são mais instrumentais, que são essas, uma vez dada a regulação setorial, como a fiscalização vai ser aplicada e quais são os tratamentos, por exemplo, nesse caso, diferenciados que tem que ter. Então, nesse cenário, a gente consegue fazer uma análise de impacto regulatório nos mesmos modos que foi feito para a medida reparadora de conduta, que foi a nossa ação regulatória anterior, de se debruçar sobre as 3 cenários clássicos, né, sem abrir vários cenários alternativos, que é a manutenção do cenário atual. Então, você faz um cenário de base para avaliar qual que seria o impacto regulatório de manter a regulação, que sempre tem que ser uma alternativa, porque, eventualmente, uma alteração que traga mais impactos com benefícios negativos do que positivos tem que ser evitada, versus um cenário de, nesse caso, não é toda resolução que permite isso, a revogação desse instrumento de regulação responsiva e quais seriam os impactos disso, e a terceira opção sobre o qual a gente se debruça aqui, foi analisada mais em detalhes na análise de impacto regulatório, a atualização dessa norma para cumprir aqueles objetivos regulatórios apontados e como isso vai ser feito. Então, basicamente, essa foi a estrutura da análise de impacto regulatório multicritério que foi feita pela equipe e que foi disponibilizada de forma pública no site da internet, no site da ANP, internet. Bom, e conforme essa análise multicritério feita pela equipe técnica, o que apontou foi pela maior vantajosidade de você fazer uma atualização de fato dessa regulação nesse momento agora, né? Porque eventualmente isso poderia ser feito no momento posterior. Então, essa foi o resultado que está em detalhe, que foi posto para discussão, que é uma das questões sobre o qual o setor pode se debruçar agora também, além da consulta pública, também agora nessa audiência pública. Bom, e aí a gente vai trazer aqui um pouquinho do consolidado do que foi trazido, né, de forma mais sumarizada sobre a nossa consulta pública. Então, alguns pontos já foram trazidos, eles podem ser complementados aqui, mas também podem ser rebatidos ou apoiados pelos participantes, mas para ciência de todos, alguns pontos já foram trazidos durante a própria consulta pública, né? Desculpa, estou só pulando aqui um pouco. Voltando um pouquinho aqui. O que eu vou apresentar antes disso é quais são as propostas que foram trazidas nessa proposta de alteração e atualização da norma. A questão do que foi trazido na consulta pública vai ficar um pouquinho mais para frente nos próximos slides.
Então, o ajuste com relação à legística, principalmente no sentido de evitar ambiguidade, que era como a norma da qual foi, no momento que foi escrita, e com a utilização, seja pelos agentes regulados, seja pelos fiscais da ANP, ela trazia pontos de ambiguidade. Então, um deles é essa questão dos requisitos que a lei complementar traz para micro e pequenas empresas, para elas serem elegíveis ao tratamento diferenciado. Então, antes, ela trazia, basicamente, falava que era elegível essa resolução às micro e pequenas empresas que foram definidas na lei complementar. Isso aqui é um pouco vago, porque pode ser qualquer micro e pequena empresa. O texto traz uma pequena melhoria legística que fala que esse tratamento diferenciado se aplica às pequenas e micro e pequenas empresas, mas que atenda os critérios que estão lá no artigo 3º da lei complementar. Então, deixar mais explícito isso, esses critérios não precisam ser replicados novamente aqui, eles estão lá explícitos na lei complementar, então isso traz um cadeamento melhor e mais preciso com relação à ambiguidade de quem é elegível a esse tratamento diferenciado. Outro ponto também, que era a questão de qual é o marco temporal ao qual se aplica o que era chamado pelo setor de dupla visita. Então, ele trazia assim, regularidade trazida pela primeira vez. Né? Então, o que a equipe se debruçou na verdade, o conceito não é deixar você dar duas chances da pessoa infringir uma norma, né? Mesmo que dentro dos limites, tá? Porque não são todas que são elegíveis a isso, mas no sentido de deixar a primeira contato com a agência reguladora seja um contato com infração ou não, e aí esse esclarecimento, seja remoto, seja presencial, seja um contato com a agência que permita conhecimento sobre os requisitos, sobre os direitos e deveres do agente regulado. Então, que a primeira fiscalização, de novo, remoto ou presencial, ela tem um caráter educativo e não um mandato para que a pessoa possa sempre infringir duas vezes, sendo que a primeira seria abonada. Então, não é esse o conceito. Então, isso deixa um pouco mais explícito nesse artigo 3º com a nova redação. Bom, agora, uma outra questão que é importante trazer, que esse tratamento diferenciado que foi dado vai além só da segunda visita. Então, uma segunda chance, uma segunda oportunidade de ter um contato com a agência, esse sujeito ou não a uma auto-infração. Mas também, aquele primeiro contato, você ter um tratamento de fato diferenciado. Então, o que foi feito, tanto para estender esse prazo, mas também deixar mais simples o entendimento e menos complexo, é que na redação anterior você tinha um prazo que era dado de 10 a 20 dias úteis, dependendo da complexidade que o fiscal avaliava no momento da fiscalização. Aí a equipe técnica optou por aumentar esse prazo, então 20 dias úteis são, tipicamente, no limite, o maior prazo possível seria de pouco menos de um mês, para estender esse prazo e deixar em dias corridos. Então, tanto mais simples de ser cumprido, mas na média, né, entre 10 e 20 dias, a gente quase que dobra o prazo para esse agente regulado que tem um poder econômico, tem uma capacidade econômica de resposta mais lenta e mais limitada, também um tratamento diferenciado no cumprimento das suas notificações. Agora, as exceções, então é importante ressaltar alguns pontos, porque não é todas as práticas que são elegíveis a esse tratamento diferenciado. Então, um ponto que aqui é mais questão de esclarecimento, logística e enquadramento com outros instrumentos que a ANP adotou ao longo desses quase 10 anos, 8 anos de aplicação, que é a questão do risco do perigo direto iminente. O perigo direto iminente é um tema que ele é um das tipificações elencadas na Lei de Penalidades, no artigo 3º, inciso 8º, e traz uma questão de perigo direto iminente que ela é ampla e ela não entra no detalhe. Como a própria ANP, há 2 anos atrás, 2024, se debruçou sobre esse tema e escreveu 2 súmulas sobre esse assunto, a súmula número 3 e a número 2 e a número 3 de 2024, a ideia é que essa
essa resolução ela faça essa ligação para que seja mais imediato saber quando você está elegível ou não, essa questão do perigo direto e iminente, e não da forma como a redação estava escrita anteriormente, com um rol taxativo, exemplificativo, na verdade, de alguns itens que não cobriam todas as opções e ficavam facilmente desatualizados, né? Também traz uma questão de ampliar o rol daquelas atividades que não elegíveis com relação à gravidade da infração. Então, já era claro no outro texto que o metanol, né, infrações que envolviam metanol, não deveriam ser elegíveis, mas cada vez mais a gente teria que ampliar esse rol, porque a gente tem tido, e teve casos recentes em operações que a ANP participou, de adulterações envolvendo solventes, naftas marcadas. Então, é importante ressaltar e trazer isso também da não elegibilidade quando algum tipo de irregularidade envolve esses tipos de adulterações. Então, solventes não estava explicitamente trazido no texto, ele passa a ser trazido no texto da nova minuta proposta. A questão de fraudes que são identificados e caracterizados pela fiscalização, também para deixar mais claro os casos que também são não elegíveis, ou seja, naquele conceito de que uma gravidade muito alta não deveria ser objeto desse tipo de tratamento diferenciado, né? Ou seja, fraudes que são devidamente caracterizadas pelo agente de fiscalização quando no momento da fiscalização. O descumprimento de medidas cautelares, de novo, como a gente falei lá no começo e lá no próprio desenho do problema regulatório. Então, a medida cautelar, ela sempre está atrelada a uma questão de uma gravidade tão elevada que enseja a necessidade de uma aplicação da cautelar. Então, isso é incompatível a você dar um tratamento diferenciado, a você permitir o descumprimento, mesmo que dando esse tratamento diferenciado. Então, essa é a questão que foi trazida por esse item. Outra coisa é a falta da cobertura fiscal sobre produtos comercializados. Então, isso também é um caso grave. A gente tem muito problema de descaminho de produto, a gente tem várias questões envolvendo produtos sem origem comprovada. Então, isso também foi trazido como um rol de exceção. E também no caso e deixar explícito que é aquela questão que a fiscalização anterior pode ter sido presencial ou remota. Bom, também ela sana algumas lacunas, né? Então, que é essa questão, independente da aplicação da dupla visita, que ela pode por exemplo, abonar um agente do auto de infração, mas se aquela conduta ela for grave o suficiente para ensejar uma medida reparadora, ela tem que ser aplicada de forma concomitante. Você pode não fazer o auto de infração, se cabível, e se elegível empresa, para que dentro daquelas exceções ainda, alguns casos você consegue fazer isso, mas ainda assim você tem uma questão de aplicação de medida cautelar, né? Então, o exercício exercício não autorizado da atividade econômica é um desses casos. Bom, um outro ponto é também trazer uma questão de um prazo para regularização quando você tem uma questão de lavratura de apreensão de bens. Isso não se confunde a não dar o contraditório pela defesa. Isso é sempre dado, isso não tem dúvida com relação a isso. É mais uma questão de deixar um agente que basicamente abandona o produto em tratamento regulatório para esse caso. Então, todo mundo que faz sua defesa, o perdimento não se confunde com esse caso, ele é tratado no processo sancionador, no qual é dado contraditório para a defesa. Esses dois artigos aqui, eles são direcionados basicamente para os agentes regulados que abandonam os seus produtos, independente de qualquer outra ação da agência. Bom, agora sim, né, como acabei adiantando antes, a gente quer passar um pouquinho, até para enriquecer a discussão aqui da audiência pública, o que já foi trazido na consulta pública. Então, na consulta pública, alguns pontos já foram trazidos. Eu vou falar um pouco rapidamente aqui, porque só para não trazer, e é bom sempre trazer o contraditório, porque todos vão ser avaliados. A gente pôs o posicionamento lá do que a gente quer propor. As consultas, os resultados podem vir no sentido de vir ao encontro ou de encontro ao que a gente propôs. Isso faz parte, a gente tem que analisar qualquer
cada um desses pontos. Então, uma das propostas é, de fato, retomar, tirar a questão da visita, da primeira fiscalização, de fato, ser um evento que conte como o marco temporal para considerar ou não a dupla visita, né? Naquele sentido de que a pessoa poderia infringir 2 vezes, né? É um ponto para discussão, não é o sentido do que a gente tinha proposto para a resolução, mas é um ponto que a gente pode discutir aqui e avaliar quais são os ônus e os bônus desse conceito, né? Outros pontos seriam questão de avaliar um grau de risco quando você está aplicando esse conceito da dupla visita. Então, é mais ou menos o que a gente preferiu do ponto de vista legístico, endereçar para súmulas de entendimento. Então, quando a gente fala risco direto iminente no descumprimento de requisito, a agência ela tem já 2 súmulas. No futuro, ela pode ter mais súmulas. Cada uma dessas súmulas de entendimento, que é um instrumento previsto em portaria da ANP, ele pode tratar cada um desses aspectos para cada tipo de agente regulado, e a gente entende que é melhor fazer esse endereçamento do que trazer cada um dos itens para dentro da resolução. O artigo 4º também trouxe uma proposta também de trazer também uma questão de definição de situações de alto grau de risco, um pouquinho parecido com o que a gente falou anteriormente. Aqui também, agora fica um pouco repetitivo, porque como esse aqui era a mesma contribuição do mesmo agente, então, quando você propõe mexer em um dos itens lá do início da resolução, o texto todo tem que ser adaptado, né? Então, naquele mesmo sentido de você propor uma ideia diferente de como é que você faz o primeiro marco temporal para considerar o que seria ou não a dupla visita. Se é um segundo momento de auto infracional ou se é segundo contato com a agência reguladora depois de uma ação de fiscalização, tendo auto-infração ou não tendo auto-infração. Outra sugestão que traz aqui também é uma questão de explicitar os autos de infração com relação à apreensão. Bom, aqui, aí eu vou esclarecer de novo o que a gente tinha trazido naquele slide anterior. A ideia aqui é não cercear o contraditório para a defesa. Na verdade, isso é sempre concedido. O seu agente regulado, em qualquer momento, fala assim, não, eu estou aqui, eu quero fazer meu contraditório, minha defesa, eu quero defender meu bem que foi apreendido. Isso vai ser tratado normalmente. A questão é o agente que, de fato, abandonou seu produto e esse produto causa, dentre outras coisas, até um passivo ambiental, e a agência tem o dever poder de dar uma destinação mais célere para esse produto que ficou abandonado. O artigo 6º, ele também traz uma sugestão de ver se a decisão ela é recorrível ou não, aí lembrando que, na verdade, isso não é um processo sancionador, então, na verdade, não seria, na verdade, recorrer à decisão, mas, na verdade, solicitar uma reavaliação, então, isso pode ser considerado, sim, então, a gente pode avaliar. E outra questão isso também a gente está avaliando, e é um dos pontos que sempre a consulta enriquece, como é que a gente faz a disposição transitória. A gente propôs uma disposição transitória de 90 dias após a publicação desse ato, e é natural, e aí essa discussão traz aqui, se há um ganho de votar um pouco mais para frente, ou um marco temporal fixo, como primeiro dia útil do ano, alguma coisa assim. Isso a gente está aberto à discussão, mas é sempre trazendo aqui quais seriam os ônus e os bônus de cada uma das alterações propostas. Bom, com isso eu termino aqui a apresentação. A ideia era passar uma retomada de como é que foi feita essa discussão, né, para a gente começar a nossa audiência pública já com um assunto mais revisado, né, assim, lembrando que a audiência pública ela não é um workshop, então ela não tem uma natureza tão de debate, mas tem um pouquinho, por isso que tem essa etapa final de perguntas e respostas, mas também ela não é estanque de ser só expositiva. Então, a gente não está aqui, a proposta não é uma audiência pública só para constar que a gente ouviu vocês. A gente, de fato, quer ouvir vocês, e cada ponto, como eu falei, a gente quer entender o ônus e o bônus de cada um desses pontos para a gente poder rever no todo ou em parte, se cabível, cada uma das sugestões que foram propostas aqui.
Bom, dito isso aqui, eu retorno a palavra agora para o secretário da mesa, Alexandro, que vai chamar os participantes que foram previamente inscritos. Alex, por favor. O seu microfone está fechado. Perdão. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a presença e a colaboração de todos os agentes econômicos durante esse processo, desde o workshop, passando pela consulta pública e agora na audiência. Para facilitar, eu botei no chat, até para ficar transparente, todo mundo que se inscreveu como expositor e a entidade que representa, tá? Por ofício, eu vou ter que chamar o nome de todos, mesmo sabendo aqui pela lista que alguns não vieram, tá bom? Então, primeiro eu vou chamar o senhor Maico Luiz Nieus, do Posto Leão do Trevo Limitada. Ele não está na lista, tá? Mas eu estou chamando. Eu vou para o segundo, tá? André Royce Machado, Posto 1350 Limitada. Ele também não está na lista, tá? De presentes agora. Vou passar para o terceiro. José Alberto Paiva Gouveia, do Sincopetro Febraspetro. Ele também não está na lista, tá? Vou passar para o quarto. O quarto já está aqui. Senhor José Camargo Hernandes ou a senhora Carolina Dutra, do Sind Combustíveis de Rezan, que também fez contribuições na nossa consulta pública. Eu passo a palavra para a senhora Carolina. Fábio, você poderia liberar para a Carolina? Alex, ela deixou uma mensagem no chat, se você puder ver. Eu não vi. Tá, a gente faz uma revisão no final e chama ela novamente, tá bom? Vamos para o quinto, que também não está. É o senhor Michel Francisco Polo, da rede de postos Apolo. Ele não está. Próximo, senhora Ana Clara Franzner Chiodini, do posto Mime SA. Ela também não está. Então, vou passar para o próximo. A senhora Simone Marconi Rodrigues Cruz Decate, da Fé Combustíveis. Ela estava na lista até 2 minutos atrás. Pronto. Boa Seja tarde a bem-vinda, todos. senhora Simone. Muito obrigada, Alex. Cumprimento a todos aqui na sua pessoa. É muito boa essa oportunidade que temos junto à agência de buscar passar o lado dos agentes fiscalizados. Esse tema, inclusive, é um tema em que pese ter havido algumas, entre aspas, poucas mudanças, né? Porque a gente tem visto que muitas das resoluções elas estão sendo muito alteradas, mas nos causa assim pontos de atenção bem específicos, mais precisamente na redação desses artigos. E como são detalhes, minúcias aí, eu queria pedir licença para que eu possa lê-las, ao invés de falar aqui espontaneamente, porque eu vou acabar me perdendo e não fazendo a menção nos pontos que a gente considera mais relevante. No artigo 2º, inciso 2º da minuta, quando se fala do prazo dilatado, nós entendemos que é importante se determinar expressamente qual será esse prazo, para não ficar à mercê aí do poder discricionário do agente público, né? Porque é previsto a possibilidade do fiscal dilatar esse prazo para dupla visita, né? Para atendimento àquele ponto faltante. Então, é um ponto a se considerar. E eu também gostaria de pedir escusas aí, caso esses pontos aí, eu vi que muitos já foram debatidos aí pela agência, porque nós apresentamos as nossas considerações prévias na fase do workshop, né? E aí depois isso já foi analisado pela agência, então possa ser que muitos desses pontos aí já tenham sido enfrentados, tá? Mas a gente
como entende serem muito importantes, a gente reitera-os aqui. O artigo 3º, onde se tem a definição do que é dupla visita, diz primeiro que será aplicada a dupla visita para microempresas ou empresas de pequeno porte, ao invés da lavratura do auto de infração ou a aplicação de medida reparadora de conduta, mas esse ponto aí está ótimo, mas aí ele ressalta na primeira fiscalização. Nós estamos sugerindo que o artigo 3º, parágrafo 4º, a adoção de um lapso temporal para que o fiscalizado possa se beneficiar novamente da dupla visita, e aí seria necessário suprimir esse trecho aí que menciona na primeira fiscalização, em face do nosso pleito aí do artigo 3º, parágrafo 4º, onde que a gente pugna para que seja mantida a redação do anterior, da norma anterior, que determinava a irregularidade pela primeira vez. Nós entendemos que essa dupla visita, ela, vamos supor, se o agente fiscalizado hoje se beneficiou da dupla visita, se não for na mesma irregularidade, isso deve ser acatado, aplicado novamente, desde que exista um lapso temporal aí de pelo menos 2 anos, a exemplo do que acontece para a aplicação da medida reparadora de conduta. Então, é uma sugestão nossa, tá? Então, assim, o texto, a sugestão da redação seria que, na próxima fiscalização presencial ou remota, após decorrido o prazo de 40 dias corridos, caso seja apurado o não cumprimento ou o apontamento que ensejou a aplicação da dupla visita e caso não caiba a medida reparadora de conduta, seja lavrado o auto de infração. Também se faz necessária a determinação desse lapso temporal, que sugerimos de ser de 2 anos, a exemplo do que eu já falei aqui, da medida reparadora, né? A justificativa, nós observamos que essas empresas, microempresas, empresas de pequeno porte, verdadeiramente, na maioria, elas são compostas por... são empresas familiares, são poucos funcionários, a mão de obra é muito exígua, então a gente percebe que muitas das vezes são pequenos fatos, pequenos elementos que, se não são cumpridos, por impossibilidade ali até do material humano. Então, a gente entende que, se a conduta ela não é lesiva, não traz um mal maior ao consumidor ou a quem quer que seja, esse lapso temporal para poder reaplicar essa dupla visita e beneficiar essas empresas, ele deve ser reavaliado aí pela ANP. O artigo 4º, onde se excetua a aplicação dos benefícios da medida para microempresa e empresa de pequeno porte, esse rol, aí cabe uma pergunta a vocês. Me fica aí a dúvida se ele é taxativo hoje da forma como vocês pretendem na nova redação da resolução ou não. Porque, a exemplo do que hoje consta, eu entendo que esse rol hoje é taxativo, e no que não está expresso lá, não pode excetuar a aplicação dessa dupla visita, até porque lá hoje fala-se exclusivamente nas condutas, e aí é enumerado. E na nova redação não está explícito que essas exceções à aplicação da dupla visita, elas vão se dar exclusivamente nas condutas que são pretendidas aí pela agência. E aí, no artigo 4º, inciso 1º, a linha D, nós entendemos ser importante estabelecer expressamente esses critérios para a definição do perigo direto e iminente, e aí é o que a gente requer. Tem salvo engano, uma nota técnica ou uma orientação interna da ANP que se estabelece o que vem a ser perigo direto e iminente. E aí eu entendo que essa orientação ela deve vir disposta na norma para poder esclarecer melhor os agentes fiscalizados, bem como limitar aí um comportamento discricionário do próprio agente fiscal. Então, é uma sugestão nossa aí. O artigo 4º, já ainda no inciso 1º, a linha E,
nós sugerimos que seja acrescentado só aí para não haver qualquer dúvida, que quanto ao armazenamento, comercialização ou alienação de combustível que contenha metanol ou solventes em sua composição, esteja explícito que é fora do limite tolerado pela ANP, porque a gente sabe que na composição existe aí o percentual permitido de metanol, né? E aí eu entendo ser importante essa pontuação, esse esclarecimento aí, que isso é quando se der fora do limite tolerado, porque apesar de implícito, né, a gente deve ter esse cuidado aí na redação da nova norma. Já no artigo 4º, inciso 2º, a linha A, quando se fala da comercialização ou alienação de produtos fora das especificações, nós entendemos que deve ser discriminado nos casos de adulteração ou fraude e não para situações de meras desconformidades não detectáveis pelo revendedor, que são praticadas sem dolo, sobretudo quando não há possibilidade de detecção in loco pelo revendedor através dos testes que lhes são possíveis. Hoje a gente se depara com ponto de fulgor, teor de biodiesel, índice antidetonante. Sabemos que é uma desconformidade, mas ela não tem aí diretamente a participação do revendedor. Então, nesses casos da dupla visita, em que, primeiro, ele não tem a capacidade de analisar e os meios para que isso seja feita análise prévia antes do descarregamento, e são percentuais aí que na maioria das vezes já partem aí da distribuidora, deve ser avaliado em cada caso concreto para se aplicar ou não a dupla visita. Lógico que não colocando todos no mesmo ponto, né? Porque nós sabemos aí que tem, sim, revendedores que se utilizam aí de artifícios para poder alterar e até por uma desídia e tudo mais, essas conformidades aí. No artigo 4º, no inciso 2º, a linha B, sugerimos manter a redação anterior para constar a exceção nos casos de fornecimento de produto com vício de qualidade em prejuízo ao consumidor, apenas nos casos de emprego de artifício para obtenção de vantagem, que são aquelas situações em que a gente se depara com dispositivo remoto, algum instrumento dentro do equipamento, algum dispositivo eletrônico que altera aí propositalmente, dolosamente, a vazão do combustível, haja vista que, até pela própria especificidade do combustível, a questão da temperatura, do tempo, isso é possível de se alterar ali minimamente a vazão da quantidade, né, obviamente, entregue ali, mas que são pontos a se observar quando esse limite de tolerância está bem próximo ali do 100 ml. No artigo 4º, inciso 2º, a linha G, nós sugerimos acrescentar a nova redação, onde consta lá falta de comprovação fiscal dos produtos adquiridos e comercializados após notificado, porque a gente entende e vê, sabe que na prática a ANP, quando passa no estabelecimento e não encontra ali todas as notas fiscais, o LMC disponível, ela notifica para que no prazo de 48 horas seja apresentado esses documentos. Então, eu entendo ser indispensável o acréscimo nessa redação. E, por fim, o artigo 4º, inciso 3º, eu confesso que eu fiquei um pouco perdida com a interpretação dele e não entendi, mesmo com as considerações, né, que são esposadas aí, mas quando se diz na redação, quando o agente econômico já tiver sido fiscalizado presencial ou remotamente, e assim, a EPP ou a microempresa, em tese, nunca poderiam se beneficiar da norma, porque ele fala de ter sido fiscalizado e não autuado ou aplicado a dupla visita ou a medida reparadora de conduta. Então, nesse ponto aí, eu posso estar, não ter compreendido a redação da norma, mas eu acho que está bem confusa e impacta aí, se ficasse
no entendimento de que seria qualquer agente fiscalizado, não quer dizer que quem está sendo fiscalizado tenha, primeiro, tido acesso a esse benefício da dupla visita e muito menos autuado. Então, eu acho que a redação desse artigo tem que ser revista e observada, em que pese aí a minha ignorância sobre esse ponto específico. Do mais, eu agradeço imensamente a escutatória e me coloco à disposição para encaminhar esses pontos aí para o e-mail da regulação, caso tenham interesse, e estou à disposição para qualquer informação complementar. Muito obrigada. Senhora Simone, Pois não. você poderia depois nos enviar essas contribuições por escrito? Claro, Ou aqui no claro. chat, ou naquele e-mail lá da regulação SFI, por Eu gentileza? passo por e-mail. Que a Perfeito. gente consegue transcrever direitinho na ata depois. Tá ótimo. Muito Eu obrigada, agradeço. Alex, pela oportunidade. Obrigado, Alex. Eu ia Eu agradeço. fazer só uma pequena parte aqui, aproveitar. Essas audiência ela é um pouco mais positiva do que um workshop, né, que tem um caráter mais de debate, mas acho que vale a pena a gente até passar alguns esclarecimentos. Esse primeiro se passou que a gente está fazendo a ata dessa audiência, mas para a contribuição ficar precisa mesmo, vale a pena, e minha recomendação não seria nem no chat, seria realmente pelo e-mail da equipe de regulação, para compor o nosso processo. E algumas considerações rápidas sobre os itens que foram levantados. Essa questão do inciso terceiro, um dos principais temas, e depois a equipe vai se debruçar um pouco mais sobre a resposta, mas é principalmente enfatizar a questão da fiscalização remota. Então, a gente está cada vez mais investindo em fiscalizações que usam inteligência de dados, usam acesso a dados fiscais, então a tendência é que também haja uma fiscalização do escritório e não só aquela física tradicional. Eu vi que tem muitos pontos, e a gente agradece, muitos pontos que são de talvez melhoria legística. Eu pedi para a equipe se debruçar com reforço, principalmente alguns pontos que eu entendo, mas a equipe vai avaliar, que são realmente já pacificados, mas talvez não estejam claros. Então, essa questão, após a notificação, o entendimento que é de fato isso, mas se for em prol da melhor entendimento, até porque essa é uma regulação que o usuário é o agente regulado, vale a pena. A questão do rol taxativo do inciso do artigo 3º, inciso 2º, também é a mesma coisa. Talvez botar uma palavra para explicitar que é taxativo, para no futuro não ter questionamentos. Então, tem muita questão aqui que ajuda bastante. Algumas só observações, de novo, a gente vai entender, absorver todas as contribuições, mas já fazer uma consideração sobre alguns pontos, por que a equipe fez algumas escolhas que vão ser avaliadas com os argumentos que foram trazidos aqui, a questão do artifício e dispositivo que tem na resolução. Porque hoje, infelizmente, uma fraude metodológica ela chegou num nível de sofisticação que ela não está mais, isso é um debate público amplo, que a gente faz amplamente, não está mais, infelizmente, no hardware, ela está no software. Então, isso não deixa rastro. Então, não existe mais fisicamente o dispositivo. Então, infelizmente, a gente se depara com várias fiscalizações que no nosso teste volumétrico, que é de 20 litros, o posto entrega 5, 6 litros a menos no volume de 20 litros, e aí realmente não deixa um rastro, porque é uma fraude de software, então a gente não tem como encontrar o dispositivo, mas é claro que, de fato, não é um equipamento descalibrado. Todavia, a equipe vai se debruçar para ver se existe um meio termo para conseguir diferenciar esses dois casos em tempo, em nível de resolução. Questões do elemento não identificado pelo vendedor, a equipe vai se debruçar, também por isso é importante ter por escrito essa questão. Metanol e solventes fora da especificação, acho que isso também é uma questão de melhoria legística. Um ponto só importante aqui, dado do rol da questão do perigo direto iminente, a gente também entende que tem que ser explícito por escrito e uma regra perene. Mas aí, até para o esclarecimento, isso já existe, a gente tem um instrumento intermediário, que ele é imediatamente abaixo da resolução, que são as súmulas de entendimento, né? Então, nas súmulas de entendimento, a colegiado se pronuncia sobre alguns temas. Ele é muito mais forte do que uma portaria, do que uma instrução normativa, e mais fraco do que uma regulação. E neles estão debruçados mais tecnicamente, aí nesse caso aqui para GLP, mas não tem ainda para revenda, as súmulas número 2 e número 3 de 2024. Então, a tendência é que a gente deixa um encadeamento legístico um pouquinho mais simples, porque quando o dia que surgir uma súmula para posto revendedor, ela já é
imediatamente referenciada. Então, isso é uma regra por escrito, que não vai depender da discricionalidade do fiscal durante a ação de fiscalização, que facilita o revendedor e também até o trabalho do próprio fiscal. São essas considerações que a gente queria fazer até para enriquecer o debate, eventualmente no último ciclo de perguntas e respostas que vem Júlio, ao final. Me permite só uma consideração? Quando a sugestão foi feita, é até para que essa classificação do perigo, né, e tudo, perigo direto e iminente, o próprio agente regulado, ele esteja balizado dentro da resolução, porque, na maioria das vezes, nós temos acesso, né, a essa súmula que eu consultei, eu tenho visto e tudo, mas, primeiro, ela não é direcionada à revenda e não é uma coisa que diretamente o agente fiscalizado tenha ciência. Então, a sugestão é até de contribuir da redação vir na resolução, pelo menos assim, superficialmente, para que ele tenha uma exata noção. Muito obrigada aí pelas considerações, Júlio. Obrigado. A gente vai fazer uma consideração de passar para o próximo só. A gente vai avaliar, que a gente só não quer engessar as coisas no contexto da resolução, e até porque, mas eu acho que a publicidade tem que ser dada, talvez através de cartilhas, outras iniciativas também que a agência tem feito em redes sociais, de dar publicidade, porque para a GLP é um tema muito bem pacificado, que é um dos principais clientes dessa norma. Para a GLP, ele sabe exatamente o número de extintores, tudo que ele precisa certinho. Então, para a revenda, é um ponto que a gente pode debruçar também. Queria agradecer. E eu devolvo a palavra agora para o secretário da mesa para continuar os próximos expositores. Alex. Perfeito. Vamos chamar agora a senhora Ana Violeta Guimarães Pereira, do Minas Petro. Boa tarde. Boa tarde a todos. Você me escutam bem? Perfeito, está perfeito. Perfeito. Boa tarde, em especial, Alex, ao Júlio. Inicialmente, eu agradeço a oportunidade de participar dessa audiência pública. E, para eu não me alongar, registro que a minha integral concordância com as considerações e sugestões apresentadas pela doutora Simone, que está representando a Fé Combustíveis, especialmente no que diz respeito à necessidade de previsão expressa de um marco temporal que permita às microempresas e empresas de pequeno porte voltarem a usufruir do benefício da dupla visita. As minhas ponderações foram por ela apresentadas, né, integralmente, os pontos que eu também pretendia trazer a essa audiência, razão pela qual eu me associo às manifestações já registradas. Eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição. Obrigada. Obrigado, boa tarde. Eu vou repassar aqui, vou chamar todo mundo novamente, tá? Para dar mais uma oportunidade. Fábio, sabe se a senhora Carolina Dutra voltou? Voltou sim, já está liberada. Tá, então vamos passar para a senhora Carolina Dutra e depois eu chamo todos novamente. Ótimo, boa tarde a todos. Me ouvem bem? Sim, está perfeito. Ok. Bom, desculpas pela ausência aí temporária. Tive aqui um probleminha técnico, principalmente com a câmera, que eu não consegui reabilitar, mas vamos dar sequência aqui ao trabalho. Bom, em primeiro lugar, eu cumprimento a ANP e todos os participantes e, inclusive, expositores, e agradeço a oportunidade de participar em nome do Sindicombustíveis Resan, né, que é uma entidade que representa o setor de postos na Baixada Santista e Vale do Ribeira, no estado de São Paulo. E também, para não nos alongarmos, faço coro aí com as minhas colegas, com a doutora Simone e com a doutora Ana Violeta. A nossa manifestação escrita, inclusive, que foi encaminhada já para a agência, consta do site, contempla quase todos os pontos que a doutora Simone levantou, então também aqui reitero cada uma daquelas colocações. E o que a gente gostaria, de uma forma geral, é registrar que, em primeiro lugar, a ANP foi muito bem sucedida em realizar esse debate amadurecido, né? Levou um tempo, mas
a costura está sendo muito bem realizada, então esse processo regulatório, né, que vai desde, enfim, uma proposta inicial, passa por várias minutas, pela construção de workshops, por esse diálogo produtivo, tem mostrado aí uma excelente eficiência, tanto é que a gente já está aqui hoje conversando com uma minuta muito mais, enfim, eficaz do que as ideias propostas inicialmente. Mas, então, a gente registra a concordância do RESAN quanto aos objetivos dessa revisão, apresentado ao longo de todo esse processo, particularmente em relação àquelas metas específicas da análise de impacto regulatório. E a gente também entende que o tratamento diferenciado, ele não deve se resumir, ser aplicado apenas a situações, jamais ser aplicado a situações que envolvam riscos relevantes à saúde, à segurança, ao consumidor, enfim, nem tampouco em casos de fraude, né, adulteração de produtos, enfim, também com muita reserva nas questões de não conformidade, como a doutora Simone, com muito cuidado, como ela colocou, e, enfim, com qualquer outra conduta que seja incompatível, né, com o objetivo, com o caráter orientativo desse instituto. E, então, a gente, nessa perspectiva, a gente reconhece que essa minuta trouxe avanços, especialmente pela ampliação dos prazos para regularização, né, que a gente tem um desdobramento do tratamento diferenciado com isso, e, como eu disse, a valorização do caráter orientativo da visita fiscal. Mas a nossa contribuição escrita focou principalmente na redação, especificamente na redação de dispositivos da dupla visita. Por quê? A gente entendeu, né, de modo como alguns pontos foram redigidos, inclusive a doutora Simone destacou alguns, que principalmente quando tem o uso da expressão primeira fiscalização, numa leitura um pouco menos, enfim, menos concentrada, a gente entende que isso pode gerar dúvidas quanto ao alcance pretendido pela norma, né? Porque o objetivo é revisar, mas mantendo o alcance do benefício como posto na Lei Complementar 123, e não restringir o alcance desse benefício, né, desse tratamento diferenciado. Então, a gente chama atenção para a necessidade de fazer esse ajuste fino na redação, porque essa norma não vai ser aplicada somente pela ANP, né? A gente tem inúmeros PROCONs Brasil afora, fora outros órgãos fiscalizadores que vão também se debruçar e podem eventualmente ter uma leitura diferente. E, portanto, sendo o objetivo dessa revisão regulatória aprimorar a clareza e a qualidade, a gente entende que esse ponto merece reavaliação, e aí fica o nosso pedido expresso. E, da mesma forma, já finalizando, a gente também sugere maior objetividade, também excluindo termos que possam gerar um entendimento dúbio quanto aos dispositivos que usam conceitos abertos, por exemplo, em relação a risco, contribuindo, portanto, para uma uniformidade da ação fiscal. E, portanto, mais uma vez eu coloco, né, que a gente avançou bastante, há ainda algum espaço para aperfeiçoamento, com ajustes de redação que reforcem a segurança jurídica e preserve a meta, né, desse tratamento diferenciado, que, enfim, de dar aí um tratamento conforme a capacidade e operacional dos agentes econômicos, que sempre precisa ser melhorada, daí o seu caráter orientativo. Então é isso, com isso eu concluo e agradeço mais uma vez a palavra. Muito obrigado, senhora Carolina. Eu vou novamente repassar os inscritos para dar mais uma oportunidade, tá? Caso algum deles tenham entrado aí no meio da audiência, tá? Eu vou chamar o senhor Maico Luiz Nieuis, do posto Leão do Trevo Limitada, André Royce Machado, posto 1350 Limitada, senhor José Alberto Paiva Gouveia, do Sincopetro Pebraspetro, o senhor Michel Francisco Polo, da Rede de Postos Apolo, e a senhora Ana Clara Franzner Chiodini, do posto Mini SA. Acho que nenhum deles entrou. Então, Júlia, eu dou aqui por encerrado essa parte, tá? Aí você fica aí à vontade para
fazer observações, conduzir o restante da audiência pública. Obrigado, Alex. Bom, vou fazer aqui algumas considerações e abrir um espaço para quem quiser fazer uma complementação em perguntas e respostas, principalmente. Mas, primeiramente, agradecer mais uma vez a participação de todos, não só nessa audiência pública, mas todo esse processo de alteração regulatória. Então, primeiramente, pela equipe técnica da CPER, que é a equipe que cuida de regulação da DSFI, na figura do Alex, que é o subcoordenador, da Rita, que é a coordenadora, e também de toda a equipe da DSFI, mas também quem dá suporte a essa audiência, nossa equipe da SCI, de Comunicação Institucional, a equipe da STI. Bom, e feitos esses agradecimentos, também os agentes regulares que também participaram desde lá do início do workshop. E falar um pouquinho aqui do que foi trazido. A gente, nessa audiência, de novo, apesar de não ser um workshop, um momento de brainstorm, né, de discussão aberta, é uma discussão mais fechada, mas ainda assim, a gente tem uma trilha da minuta, mas com base nela a gente tem que parar e repensar tudo que foi trazido. E uma avaliação preliminar aqui, a gente viu que tem vários pontos que a gente pode melhorar a questão da legística, a questão do texto, principalmente porque é uma resolução instrumental. Então, ao contrário de algumas resoluções do abastecimento que estruturam regras de negócio, modelos de regulação, regras de comercialização, essa é uma resolução que tem dois grandes usuários, né? De um lado, fiscal da agência e dos órgãos conveniados, e como foi trazido aqui, de PROCON, os outros órgãos de atuação do Estado brasileiro, então ela tem que ser clara, e do outro lado, o setor também que tem que entender quais são os benefícios dados pela Lei Complementar 123. Então, toda a sugestão que foi dada aqui, a gente vai avaliar, seja em ajustar, e mais no sentido de fazer até uma alteração, se necessário, até um pouco até complementar ao que foi trazido aqui. Mas, dito isso, assim, que acho que foi uma questão que apareceu aqui de forma repetida, e eu acho que é mais forte, tem alguns pontos específicos também que a gente vai dar uma olhada, principalmente com relação ao que foi trazido na consulta pública, que foi encerrada, e essa contribuição que vai ser enviada por e-mail, que é o que foi discutido aqui, mas que a gente vai conseguir, eventualmente, pensar o texto de forma mais fácil. E aí, dito isso, vou abrir aqui esse espaço para quem quiser fazer uma consideração final, segundo aquela orientação que a gente passou aqui no começo, ou seja, uma participação um pouco mais curta, mas para trazer consideração final e também alguma pergunta ou dúvida sobre esse processo regulatório que a gente está tratando aqui. Aí, por favor, quem tiver interesse, vou pedir para usar a ferramenta de levantar a mão aqui no Teams. Doutora Simone, por gentileza, tem a palavra. Júlio, você mencionou no início a pretensão da ANP de publicar já em setembro, né, meados aí de setembro, a resolução revista, mas ela vai ser para vigência imediata ou a agência pretende dar um prazo aí para implementação? O que vocês têm pensado nesse sentido? Perfeito, o que a gente faz, retoma também esse ponto que foi trazido. Segundo o cronograma que está disposto no nosso site, a previsão da agenda é ela ser finalizada em setembro, com, já conforme está proposto na minuta, um vacatio de 90 dias. Mas, como foi feita uma contribuição também na consulta pública de uma extensão de prazo, a equipe está se debruçando se cabe ou não estender esse prazo, ou eventualmente votar, dependendo também de como é que anda essa situação, que ela pode andar um pouco mais rápido, ou eventualmente ter alguma etapa de reanálise um pouco maior, eventualmente, em vez de usar o prazo de 90 dias, um prazo fixo, né? Então, eventualmente, entra em vigor dia tal, mas levando em consideração esse prazo ou mais. E se a agência resolver alterar essa minuta e recepcionar alguns pontos, isso vai ser motivo de comunicado e prazo para os agentes se manifestarem ou não mais? Então, segundo o nosso rito, essa é a última etapa de participação social. Então, agora a equipe se debruça, mas sempre a orientação da agência é essa, da nossa equipe em específico, é mais forte ainda, que a consulta pública, e assim como foi o workshop, toda a participação social, ela não é só uma burocracia, ela é, de fato, feita para recepcionar
as contribuições que podem ou não ser acatadas e quando acatadas podem ser feitas no todo ou em parte, né? Então, eu vou dar um exemplo de uma coisa que é bem objetiva e mais simples, que é a questão do prazo. A gente propôs um prazo de 90 dias. Os agentes, nenhum propôs um prazo menor, um agente propôs um prazo maior. Então, a decisão da agência vai ser por, eventualmente, manter o prazo ou mais prazo do que isso, né? Nunca o oposto. Então, e aí, para isso, não vai haver comunicação, porque essa é a última etapa de participação social. Obrigada. Bom, agora eu abro a palavra também, se mais alguém quiser se pronunciar. Perfeito. Então, bom, então aqui a gente vai encerrar a nossa consulta pública e mais uma vez queria agradecer a participação de todos, em especial as equipes aqui que deram suporte à realização dessa consulta pública, aos agentes regulados que participaram e também a nossa procuradoria também que, através do procurador doutor Ivano Caldas, também que participou aqui da nossa consulta, dá o suporte jurídico da procuradoria para nossas equipes. Bom, muito obrigado e boa tarde a todos.